Se hoje alguém incomoda um pouquinho que seja o plano da agenda global, o plano da galera da esquerda, seja um pouquinho, seja presidindo uma CPI, seja apresentando projetos, fazendo solicitação de investigação, qualquer coisa nesse sentido. O que se faz? Investiga, investiga. O judiciário manda investigar. E se não tiver crime, a gente inventa. E se não der para inventar o crime, cria-se uma narrativa e depois faz algo que seria crime. Entendeu? É assim que funcionam as coisas hoje em dia. E quem que é o novo alvo agora? O Coronel Zuco, que está à frente da CPI do MST. Eu já deixei bem claro para vocês que a CPI do MST é um golpe certeiro contra o governo se a oposição souber utilizar isso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, mandou que a Polícia Federal investigue o presidente da CPI do MST, que é o Coronel Zuco. Ele determinou que a Polícia Federal inicie uma investigação contra o deputado Tenente Coronel Zuco por suspeitas de incentivo aos atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul e em Brasília. Então, segundo consta aí, eles suspeitam que o Coronel Zuco incentivou, deu incentivo para que isso acontecesse. Pois é, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, ele deu uma manifestação agora recente, dizendo que a Silvia YMP e a Tércio, Clarissa Tércio, elas, por ter postado um vídeo nas suas redes sociais, elas não cometeram crime algum. Mesma coisa em relação ao Coronel Zuco. Só que agora o Alexandre de Moraes manda fazer a investigação em relação a ele. Seria mera coincidência o cargo que ele ocupa agora na Câmara dos Deputados frente à presidência da CPI do MST? Lembrando que a relação, o relacionamento do STF com o MST, que é esse grupo que invade terras, é bem estreita se a gente lembrar a atuação do ministro Lewandowski, que participava de fóruns com Stedley lá no MST. Pois é. Então, hoje, acho que já não existe mais falar em imparcialidade de nada, nem de judiciário, nem de legislativo. Se bem que quem tem a obrigação de manter imparcialidade é o judiciário. É o judiciário. O legislativo pode ser imparcial ou parcial, tanto faz. Agora, o judiciário, esse tem que ser imparcial. E, meu amigo, não dá. Tanto é que eu vou trazer uma matéria para vocês aqui, de um jornal de extrema esquerda, que é a Carta Capital. Olha só como eles não se preocupam mais em esconder a parcialidade. Olha o título. Após caçar Dallagnol, TSE, que é um tribunal, se prepara para degolar Bolsonaro. Que coisa, não? A corte logo julgará uma ação que, tudo indica, deixará o ex-presidente sem disputar eleições nos próximos 8 anos. O atual Tribunal Superior Eleitoral é um pesadelo para a extrema-direita. Acaba de caçar o deputado Deltan Dallagnol, ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. Agora, prepara-se para degolar Jair Bolsonaro com um julgamento que tem de tudo para terminar com a retirada por 8 anos do direito do ex-presidente voltar a disputar a eleição. Esconder pra quê? A gente já manda nisso aqui tudo. Pra que eu vou esconder isso? Hã? A gente é parcial mesmo. E você que é de esquerda tá torcendo pra isso. Não, que bom que a justiça é parcial e é parcial pela esquerda. Destrua a extrema direita, má. Liberdade de expressão? Acaba com isso. Diálogo, democracia? Pra quê? Nós já sabemos o que é melhor pra vocês. Então, enquanto essa mídia de esquerda fica defendendo isso, tá tudo bem, tá do lado deles. Mas o dia que o jogo vira, aí é ditadura, aí a coisa é grave demais. Aí é um juiz parcial, olha lá o que Moro fez
com o Lula, que juiz parcial. Pois é, gente. Hipocrisia pouco é bobagem, né? Enfim, a gente sabe que o risco de Bolsonaro se tornar inelegível é real. E eu vou ser honesto com vocês. Sabe, sinceramente mesmo, é aquele momento que muitos de vocês me cancelam, mas eu acho que seria o melhor pro próprio Bolsonaro. Pro próprio Bolsonaro. Ele ficar inelegível, ficar fora das eleições. Se ele abrir a boca, a vida daquele cara, daquele homem, vai ser um inferno. Um inferno. Ele mesmo disse isso. Ele sabe que é assim. E eu, para ser sincero para vocês, nem sei por que ele voltou para o Brasil. Tá? Porque vão persegui-lo de toda sorte. Bora mudar de assunto? Bora falar da revista Veja agora, que trouxe um ponto interessante a gente analisar aqui. Ministros disputam poder, criticam uns aos outros e elegem o chefe da Casa Civil como o alvo principal. Ou seja, o trem tá tudo errado. Tá tudo desgovernado. E é assim que eu gosto. Sabe por quê? Porque se não mostraram que tem competência para fazer uma gestão boa, que mostrem logo que não tem competência para se manter e que saiam logo. Quando o caos começa a se instaurar, quando começam essas discussões picuinhas, é porque a coisa já está indo ladeira abaixo. E eu só espero que não seja tempo suficiente para destruir o Brasil inteiro. O Lula só sabe viajar. Dizem que ele está cansado. Leia só um pedaço comigo. Amigos de longa data de Lula dizem que o presidente está cansado. Está cansado? Vai descansar, aposenta. E sem disposição para lidar com os assuntos do dia a dia da administração. A gente percebeu isso. A gente percebeu muito bem que não é presidente. Nós não temos presidente. Não tem presidente. Vamos lá? Essa postura de certo distanciamento tem contribuindo para uma série de problemas. Um deles é a dificuldade para a formação de uma base de apoio no Congresso. Outro é o florescimento de uma rede de intrigas e conspirações no entorno do presidente. Você jura que isso é novidade? Tá de brincadeira. Todo mundo sabia que isso ia acontecer e ainda mais agora, Lula já percebeu. Ele sabe que ele não consegue mais governar. O Lula não é o mesmo de 2020, de 2002. Estamos em 2023. Aqui não é o mundo do Lula. Não é o mundo onde ele fazia as coisas, fechava um bom acordo e tudo simplesmente se abafava. Agora não. Agora o que ele quer é sombra e água fresca, viajar, passear. Afinal, se você parar para pensar, o que mais tem no governo Lula é viagem. Ah é? Duvida do que eu estou falando? Bora de matéria. R7. Com viagens internacionais de Lula, Alckmin já fica 29 dias na presidência. Então, ou seja, desses dias que estão aí, um quarto desse período, Alckmin já governou. Tá gostando? Ele está se aquecendo, se preparando. Que a agenda que existe, vocês sabem muito bem o que é. Lula é um fantoche nas mãos dos verdadeiros articuladores do plano. Tem uma história de que Alexandre de Moraes, de que o Chalita, Alckmin se reuniram. Não posso confirmar se é verdade. É matéria que foi veiculada no Metrópolis, em vários jornais. Se reuniram para fazer essa colisão para que acontecesse uma chapa que derrubaria Bolsonaro. Aí a grande questão é, Lula já entrou chamando o ministro Alexandre de Moraes de golpista. Lembra disso? Pois é. A partir do momento que ele ofendeu o Temer, que colocou Moraes lá, ele chama Moraes de golpista. Tá bom, mas o assunto não é esse. É as viagens de Lula. Enfim. O presidente da República esteve em 9 países. Quem paga? Você. Desde que assumiu o cargo. Lula também visitou 11 estados brasileiros. Quem paga? Você. Onde ele fica? Hotéis de luxo. Onde ele fica? Lugar luxuoso. Quanto custa? Milhões. Quem paga? Você.
e eu. E eu. Então, a grande questão hoje é: Lula só quer viajar. Ele quer deixar uma imagem no plano internacional como se ele fosse o bom samaritano salvador da paz. Não vai colar. Ontem mesmo o Zelensky desmascarou o Lula. Não vai rolar. Mas enquanto isso, quem fica num trem desgovernado, sem piloto, somos nós. Antes assim, né? O que você prefere? Sem piloto ou com um piloto que faz tudo errado? Complicado, complicado. Bora lá. De olho em 2024, enquanto Lula viaja, o Alckmin tenta atrair prefeitos e vereadores ao PSB, fazendo exatamente o que Costa Neto está fazendo em relação ao Bolsonaro. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio divide a agenda entre encontros com industriais e políticos. Resultado: nunca, mas absolutamente nunca terão uma força que a direita tem. Se não empurrarem goela abaixo com a força da imprensa, com a força do judiciário, nunca vencem eleições. É simples assim. Sabe por quê? O Braga Neto participou de um evento com os prefeitos em Minas Gerais. Só em Minas. Mais de 1.000 prefeitos foram nesse evento. Faz um evento de esquerda e chama os prefeitos. Não do Lula, mas de um ex-ministro do Lula, um ministro do Lula sequer. Faz um evento e chama os prefeitos. Eu garanto uma coisa para você: poucos prefeitos hoje têm coragem de se vincular aos partidos de esquerda. Eu duvido muito que um prefeito hoje tenha coragem de disputar em 2024 com a bandeira Lula o melhor governo, Lula paz e amor, porque não vai colar. As mentiras que foram trazidas e contadas durante a campanha eleitoral não se confirmam agora. Vai ter que rebolar demais para fazer uma base de prefeitura forte. Não vai conseguir. É por isso que você que está me assistindo, começa a abrir a sua consciência aí, tá? Pô, eu vou participar disso. Eu vou para frente disso. Qual cidade você está? Essa cidade sua não precisa de um vereador bom, de um prefeito bom? Talvez é a hora de você parar de ficar só assistindo e vendo as coisas acontecerem, colocar a mão na massa e falar: eu vou participar disso. Eu vou fazer a diferença. Tá bom? Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, já que eu separei a matéria aqui, vamos colocar. Esse aqui é o deputado federal Kim Kataguiri, do MBL. Tá? Muita gente apoiadora do Bolsonaro não gosta dele, outros gostam, enfim. Ele que é crítico do Bolsonaro. Mas o assunto aqui é o quê? O que ele fez, o exemplo que ele fez. Uma colega de profissão, a Márcia Tiburi, embora linhas ideológicas amplamente antagônicas à minha e à dela, tá? Eu sou um filósofo totalmente voltado ao lado liberal da coisa. Para mim, bandido tem que ser no corró, tá? E ela diz que vê lógica no assalto, tá tudo bem para ela. Inclusive escreveu um editorial sobre isso. Mas ela chamou o Kim Kataguiri de nazista. E aqui já começa a coisa diferente. Eu não ofendo ninguém. Ninguém. Tá? E outra, sei muito bem os conceitos de nazismo, de fascismo, de socialismo. E cada um desses conceitos. Então, para mim chamar alguém, eu teria que ter uma certeza muito grande. E teria que ser necessário. Afinal, não sou juiz, não cabe a mim julgar. Mas a grande questão é que ela chamou o Kim de nazista. E às vezes você foi chamar de fascista também, ou alguma coisa do sentido. Sabe o que eu te digo? Processe. Ela perdeu. Márcia Tiburi perde recurso contra indenização aqui em Kataguiri. Vamos lá? Vitória. Márcia Tiburi perde pela terceira vez na justiça por chamar Kim Kataguiri de nazista. Então, é assim, responda com as mesmas armas. Fez um post, e eu tô assim agora. Fez um post. Vem um idiota útil e escreve lá: seu fascista. Processa. Procura um advogado? Processa. Vai no juizado especial? Processa. Assim,
Você está exercendo o seu direito de cidadão. Você teve a sua honra ofendida? Não é a mesma coisa. Se você fosse um ministro do STF, você já mandava prender. Você não precisava seguir o rito de que um cidadão normal segue, não. Mas no caso, como você ainda não foi nomeado, né, como ministro do STF, você vai ter que ir pelo caminho normal. Faça que nem o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri seguiu o caminho normal. Embora ele seja deputado, a regra foi a de qualquer cidadão. Processe. Tá? Te chamou de nazista, de fascista? Processa. Você pode chamar alguém de comunista? Pode. Não é crime. Tá? Chamar alguém de comunista não é crime nenhum. Tá certo? Só para deixar bem claro para vocês. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do nosso canal. Se não gostou de algum conteúdo, seu comentário é importante, tá? E a gente volta. Tem mais 2 editoriais hoje ainda. Tenho certeza que eu vou separar algum conteúdo importante para você. Pode ter certeza. E, enfim, essa é a nossa função. Tá aqui, discutir o que acontece no nosso Brasil, discutir sobre política, trazer informação para você, aproveitar a liberdade que nós temos ainda de falar, embora ela não seja plena. Sempre que você fala com medo, isso não é uma liberdade plena. Sempre que você que me assiste tem medo de amanhã olhar e pesquisar o meu canal e ele não está mais aqui, isso não é liberdade plena. Se você tem medo de deixar um comentário e a depender do que você vai falar, você vai ser perseguido, isso não é democracia. Mas enfim, é a forma que a gente tem por enquanto. Vamos fazendo. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.